Quando a maioria das pessoas pensa sobre o Sermão da Montanha, pensa automaticamente nas bem-aventuranças. No entanto, o Sermão da Montanha abrange 3 capítulos, que foram divididos em 4 sessões. As bem-aventuranças constituem apenas a primeira sessão. Na segunda sessão, Jesus compara os cristãos à luz e ao sal. Na terceira, Jesus nos dá uma nova e mais profunda perspectiva sobre a lei. A quarta sessão é a mais longa, na qual Jesus apresenta um claro ensino sobre o comportamento cristão. O Sermão da Montanha termina com a parábola dos 2 consultores, um sábio e outro tolo, que enfatiza a importância da obediência ao que Deus nos chama a fazer. Nessa semana, examinaremos a terceira sessão, a qual os teólogos chamam de antíteses opostos, casos que em fortes contrastes são apresentados para descobrir o que ela nos ensina sobre a lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. MCast. Você está ouvindo MCast, o podcast das lições da Bíblia. Eu sou o Talião de São Gonçalo, sul de Minas Gerais. De tanto olho por olho e dente por dente, o meu povo vai ficar cego e banguelo. Eu sou o I e o tio aqui de Pouso Alegre. Se me tirarem da palavra de Deus, vocês vão queimar no mármore do inferno. Eu sou a promessa de Pouso Alegre. O verdadeiro cristão é igualzinho, tem de ser igual ao pastel de feira. Pouca carne e muito óleo, entendeu? Óleo com unção, Espírito Santo. Tem nada a ver, né? Mas eu achei legal isso aí. Vamos lá então, agora eu sou o professor Xavier de Diadema. Com o meu pensamento eu posso te matar à distância. Cara, o Paulão vem sempre com um McLice na mão, o Paulão dando carta do baralho. E aí, galerinha do MCast, começando mais um episódio essa semana. E o episódio dessa semana é MCast número 51. Se você quer ter uma boa ideia, escute o MCast 51, que é o que nós vamos fazer hoje. E qual que é o tema do MCast 51 de hoje, Dalma? Eu senti uma mensagem subliminar aí, viu, cara? Ele tá recebendo por fora aí da empresa, viu? Peraí que eu tenho que pausar. De São Paulo, viu, cara? A empresa fica em Pirassununga, viu, Dal? Fica. É isso aí, pessoal, o MCast 51 começando. Você já sabe aí qual que é o nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Luiz? contatomcast@gmail.com. Deixe lá seu recadinho, dica, pode xingar também, não preocupe não, dê sua colaboração conosco. Estamos aqui abertos e vamos ler seu e-mail aqui no programa. Com certeza, pode xingar também que a gente edita. Pode xingar que a gente edita. E o Gremilindo, cara, ele é uma pessoa muito adorável, muito amável e ele sabe tratar bem as pessoas, certo? Você também pode curtir a nossa página no Facebook, é facebook.com/mcastp de podcast. Dá o seu joinha lá, não deixe de colocar os seus comentários, porque tem muitas pessoas escutando, mas temos poucos comentários e vamos lá. Muitos escutam, muitos são chamados a ouvir, mas poucos são... Mas poucos são aptos a comentar. E você, MCaster, 007 que está nos escutando, dê o ar da graça. Curta aí na página do Vanpage. Pode. Na Vanpage. É isso aí, galerinha. E essa semana nós recebemos aí e-mails no MCast, hein? Opa! E-mails? Da onde? Olha só, hein? Nós recebemos aqui o e-mail da Maria Luciana. Luciana. Ela é de Mossoró, Rio Grande do Norte. É longe, rapaz. Terra boa, hein? É longe, hein? E olha aqui, gente, o que ela escreveu pra gente, ó. Ela diz assim, ó: eu não lembro se eu já dei alguma gremilada, mas tipo, eu já presenciei algumas. Olha só, hein?
Seja bem-vinda, viu, Maria? Todo mundo grimilou e todo mundo tá grimilando. Olha a gremilada que a Maria Luciana conta pra gente. Ela diz que tinha um coitado de um irmão que ele sempre cantava de gravata. Aí no dia que ele foi cantar numa outra igreja adventista, que não era a dele, ele foi cantar sem gravata. E aí o diretor da música, o que o diretor da música fez? Adivinham? Arrumou uma gravata pra ele. Não, falou assim, você não pode cantar aqui, rapaz. Vai buscar uma gravata porque você só pode cantar de gravata. Olha só. Se não tiver gravata, essa música aí não passa do teto, hein? Então você pega a gravata lá pra você ser aceito, rapaz. Sabia não? Todos os bons cantores agora, eles usam gravata. Ajuda na voz, ajuda no timbre, isso. Ajuda nos melismas, Ele tá cantando, depois sopra a gravata. Se a gravata ajuda ele a fazer melisma. Gravata. Se gravata, pode gravar aqui na igreja não, Já viram aquelas gravatas de circo? Que o palhaço vai usando a gravata pra levantando assim? Então a gravata canta também. Canta, prega, faz sermão, faz tudo, gravata é importante. A gravata faz o back vocal, dá o suvinho. Tá suvinho também. Back vocal. Aí o rapaz tá cantando lá, então, porque minha alma. A gravata. Tá subindo também, faz tudo. Beleza, gravata, beleza. O irmão disse que ele ia sair e que ia buscar uma gravata, né? Uma gravata reserva, né? Só que tem uma coisa, galerinha. Esse irmão deu meia volta e não voltou lá pra cantar naquela igreja. Olha só, hein? Ele simplesmente não voltou. Quer cantar, quer comprar uma gravata? Não, ele deu meia volta e foi embora, cara. Eu sinto que ele limpou as chinelas dele ao sair da igreja, hein? Com certeza, Paulo. Mas tem uma coisa, ele limpou as chinelas, cara. Se ele tivesse entrado de chinelo na igreja, nem entrava, cara. Não, nem entrava, de chinelo nem entrava. É pecado demais, nosso solo é santo. Esses dias nós falamos que o sujeito perde a salvação por uma fatia de presunto. Olha, pra você ver qual é o risco de perder a salvação por uma gravata, hein? A Maria Luciana, ela diz que descobriu aí o MCast através do blog do Daniel Locutor. Olha aí, ó, Daniel. Olha, abraço ao Daniel Locutor aí que tá colaborando com o MCast. Com certeza. Ela disse que ficou curiosa e acessou o site do MCast. E logo que ela acessou o site, ela já foi curtir a página do MCast e compartilhar o MCast pros amigos. Ô, beleza. É bom, hein? É isso aí, Maria. É benção. Já chegou compartilhando, hein? E é o seguinte, ela fala assim: abraços a todos e que a paz do Senhor os abençoe. Deus esteja com vocês. Amém. Deus abençoe. Continue aí ouvindo o MCast, acompanhando a gente, divulgando aí no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Terra do Sal, rapaz. Terra do Sal. Terra do Sal. Ela é Igreja Adventista de Barrocas. Ou então, se a gente preferir, Baoucas. Então um abraço pra todo mundo da Igreja Adventista aí de Barrocas ou Baoucas. É isso aí, gente. É isso aí, galerinha. Esses aí foram os e-mails, né, pessoal? Opa. E, galerinha, toda vez que vocês forem mandar um e-mail, coloque por onde vocês nos conheceram, né? Se foi pelo blog do Daniel Locutor, se foi através de um amigo, se foi andando na internet, descobriu pesquisando pela internet, porque assim é bom de saber por onde vocês estão nos conhecendo, que aí fica mais fácil. De onde você é, né? Assim como a Maria Lúcia, de dizer de onde que é, né? Exatamente. Beleza, galera. Fechou, hein? Fechou. Ó, fechou. Vamos aí para o MCast 51, né? Isso aí. Vamos lá. Mateus, capítulo 5. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Não pensem
que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Foi tão difícil se ver cumprir o que ele havia dito. É isso aí, galerinha do MCast. Olha aí, Paulo, roubei sua fala hoje, hein? Pô, perdi meu chavão. Estamos começando o MCast 51. A boa ideia. A boa ideia. Opa, não pode. Ó, o grupo deu um novo sentido ao chavão. A boa ideia é pouco estranho, hein? É pouco estranho. Já o Grêmio Lindo aí pode fazer alguma coisa aí, ele pode se manifestar, porque, como vocês já viram no MCast 50, a autobiografia do Grêmio Lindo foi forte aí no MCast 50, hein, galera? Foi sim. Começando o MCast 51 com o título, qual que é o título, galerinha? Cristo e a Lei no Sermão da Montanha. Exatamente, lição número 4, MCast 51. Uma boa ideia e esperamos que o Grêmio Lindo não tenha tido essa ideia, hein? Com certeza. É uma boa ideia não de cachaça, mas sim de estudar a lição. É isso aí. Exatamente. Essa semana nós vamos entender o que a lei de Cristo tem a ver com o Sermão da Montanha, né? Com certeza. Porque muitos pensam que o Sermão da Montanha foi simplesmente só a entrega das bem-aventuranças. Mas não. No Sermão da Montanha houve 4 sermões ali dentro de um sermão só, né? 4 assuntos, né, diferentes. Exato. Então lá nós dividimos em como nós podemos dividir essas sessões, né? Na primeira sessão constituiu, obviamente, as bem-aventuranças, como todos nós conhecemos e pensa que todo o sermão foi sobre elas, mas não. Na segunda sessão, Jesus compara todos nós cristãos, com sal, né? Ou seja, ide pregar o evangelho, né? Pois sois o sal da terra, né? Aquele famoso chavão que Jesus também coloca. Na terceira, Jesus lhe dá uma perspectiva mais profunda da lei, né? Então nós vemos que Jesus falou sobre a lei no Sermão da Montanha, né? E na quarta sessão nós vimos uma parábola que Jesus colocou dos 2 construtores, né? Um que constrói a sua casa sobre a rocha e o outro que constrói a casa sobre a areia. Mas o que nós vamos realmente focar aqui nesse estudo de hoje do MCast, o estudo da lei, que Jesus falou sobre a lei no Sermão da Montanha. E esse novo sentido que Jesus veio dar à lei, né? Que nós já comentamos aí isso a partir dos MCasts passados, né? Dos 3 primeiros MCasts anteriores, nós vemos que Jesus veio dar um novo sentido para a lei. Então vamos começar. Um novo plerô da lei, né? Um novo plerô da lei. Interessante que aquele plerô que você citou aí no MCast num dos MCasts passados aí está presente aí, né? Nesse nosso guia de estudos, hein, Luiz? Com certeza. É encher completamente ou completar, né? Encher até a borda. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso, mas então vamos começar com Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir.
Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha aí que legal, hein? É um texto bastante conhecido. Nós terminamos o MCast passado dizendo a respeito da justiça, né? Qual que deve ser a nossa justiça. Só que aqui nessa passagem Jesus está dizendo algo a mais. Está dizendo que nenhum tio e nenhum i jamais passará da lei. Nada vai passar da lei. E nós vemos aí que, por meio de tradições, os fariseus, de certa forma, começaram a reinventar a lei de Deus. Começaram a acrescentar coisas à lei de Deus e muitas vezes tirar coisas da lei de Deus, coisas que eles mesmos não observavam. Falaram, isso aqui não serve, isso aqui eu não vou fazer. Então nós vemos que a lei de Deus é algo que vai durar para sempre aí nos nossos corações, né? Ou seja, os fariseus usaram ali por meio das suas tradições, né? E não guardavam a lei de Deus. Eles não eram fiéis às leis de Deus. Exatamente, Luiz. E retornando à parte do prerô aí que você disse, do encher completamente, Jesus, quando veio, ele simplesmente guardou a lei da forma que ela deveria ser guardada. Ele deu um novo sentido para a lei, um sentido que muitas vezes os fariseus e os judeus da época não entendiam. Jesus conseguiu colocar no coração dos judeus um novo sentido, uma nova maneira de observar a vontade de Deus, né? Com certeza, seria como você, na verdade, ele ensinou a maneira prática realmente de como deve se guardar a lei, né? E nós podemos ver também que Jesus, ele quis mostrar o quê? Ele quis mostrar um sentido bem mais amplo da lei. Jesus, ele veio mostrar a lei para nós numa complexidade, né? Porque nós temos como exemplo, nós vamos ver aí no estudo, sobre homicídio, sobre adultério. Antigamente, adulterar ou matar era no sentido literal da palavra. Jesus veio mostrar que tem uma complexidade por trás disso. Vocês já imaginaram lá por exemplo, no sacrifício do cordeirinho cedo e de tarde na época do Antigo Testamento, se tivesse essa complexidade da lei, o sujeito pensou no adultério ou simplesmente ele odiava o seu irmão e tinha que ir lá matar um cordeirinho. Eles não tinham esse testemunho de Cristo. Para eles era literal. Tinha que matar mesmo. Adulterar era um ato sexual. Só um exemplo, nós vamos chegar lá, que é o estudo a seguir aí. Mas Jesus veio dar essa complexidade. Ele veio dizer que no caso do homicídio, não é o ato em si, a intenção de você matar uma pessoa, você está pecando. Esse é um dos exemplos. E outra coisa também, aqui nesse texto, em Mateus capítulo 17 até o 20, que o Luiz leu, o que é interessante é que isso aí introduz o assunto que ele ia falar. Porque ele estava falando para um grupo de pessoas, de judeus ali, e eu acho que ele falou isso também, assim, eu não vim revogar a lei, não vim revogar os profetas, né? Que quando ele fala de lei, ele está falando assim do Pentateuco de Moisés. Quando ele fala do profeta, ele fala do restante dos livros do Antigo Testamento. E ele fala isso antes também, talvez é para preparar o coração das pessoas para aquilo que ele vai falar. Porque, como o Luiz falou mesmo, quando ele falava assim, não matar, o que a gente fala? Não matar é você pegar uma faca, dar um tiro numa pessoa, arrancar a vida de uma pessoa, como as pessoas falam hoje em dia. Fala assim, lógico que eu vou pro céu, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí minha esposa, mas assim, é bem mais profundo, né? Nós temos que isso é bem mais profundo. Por exemplo, hoje em dia, se nós formos realmente levar ao pé da letra aqui, todo mundo é um assassino e todo mundo é um adúltero. Vamos dizer que 99,9% é dessa maneira. Por quê? No momento que você começa a pensar, desejar o mal dessa pessoa, né? Assim, você está no seu dia a dia, no seu trabalho, em qualquer lugar, na rua, por exemplo, na rua. Você tá lá no meio do trânsito, acontece alguma coisa lá, o seu carro, alguém dá uma entrada errada na sua frente, você começa a pensar o quê? Eu vou matar esse infeliz. Ou não sei o quê, os caras
cara morra, você já tá desejando a morte dele. Você já tá pecando por homicídio, porque você desejou aquilo. Pecado é o quê? Pecado é quando você começa a desejar aquilo dali, né, que você coloca na sua mente. Uma coisa é você pensar rapidamente. Agora, quando você começa a desejar, você já pecou. E você já transgrediu a lei também, né? Exatamente. Com certeza. Jesus demonstrou nesse ato aí que ele é um profeta verdadeiro, porque o profeta verdadeiro, ele não vai jogar por terra tudo que foi falado pelos profetas anteriores. Ele tem que simplesmente complementar a mensagem. Exato. Se ele abolisse a lei ali, Jesus não seria considerado um profeta verdadeiro. É mesmo, filho de Deus. Jesus também disse aí que a lei não ia passar, né? Até que tudo se cumprisse, a lei ia persistir. E Jesus falou o seguinte também, que todo aquele que desobedecer a lei, um desses mandamentos, ainda que fosse dos menores, e ensinarem outras pessoas a fazer o mesmo, essa pessoa seria chamada menor no reino dos céus. Em outras palavras, é uma forma bonitinha, né? De dizer assim, ó, cara, se o cara tá desobedecendo a lei, se o cara tá se o cara tá ensinando outros a desobedecerem a lei, a não ter respeito pela lei, é o seguinte, essa pessoa não vai estar no reino de Deus, ela não faz parte do reino. É uma maneira suave dele dizer que você tá perdido. Já era, perdeu o Playboy, né? Já era. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Falando um pouco mais aí a respeito do homicídio, como foi pincelado um pouco a respeito de homicídio, a pessoa que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, que a pessoa que irar contra o seu irmão, irar contra o seu próximo, essa pessoa já vai estar pecando, né? Essa pessoa já está pecando, já não está no reino, certo? E também é interessante, nós lemos aí 1 João capítulo 3, versículo 15. Lá está dizendo assim, ó: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, se você odiar o seu próximo, se você alimentar esse ódio, né, ó, eu odeio meu irmão, que isso, que aquilo, ó, você não tem a vida eterna, não. Nisso Jesus fala que as palavras têm um grande poder, né? Da mesma maneira, assim, só fazendo, tudo bem que eu vou fazer só um paralelo que não tem nada a ver com a lição, mas da mesma maneira que você tem poder de abençoar com uma palavra, você também tem um poder de amaldiçoar com uma palavra. E Jesus, ele dá uma ilustração sobre isso. Ô Paulo, mesmo que essa palavra não seja dita, hein, você só venha pensar nela. Exatamente. Mas só que Jesus, ele fala assim que o quê? Para você não fazer isso, o que você deve fazer? Amar o seu próximo. Né? Ele fala assim, não, dependente de qualquer coisa, tá até chegando no estudo um pouquinho mais pra frente da lição, que Jesus fala o quê? Que às vezes você quer fazer vingar o olho por olho, dente por dente, e não é bem assim. Em vez de você retribuir com o mal pela pessoa, né, você começa a retribuir com o bem, que isso, querendo ou não, vai ser um tapa de luva de pelica na cara da pessoa. Coisa interessante também, Paulo, e muitas vezes a gente, dentro do nosso, até consciente mesmo, ou subconsciente, a gente tá assim: mano, eu sou um cara que, né, eu devolvo o dízimo direitinho, eu tenho mais 20% de oferta pra Deus e tal, mas eu não converso com meu vizinho. Mas o meu irmão naquele final de ano lá de Natal, nós nos entendemos lá, não vou ligar pro meu irmão não. Aí olha o que Jesus fala acerca disso, ó. Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Cara, nem a oferta é aceita por Deus. Essa passagem é uma patada, né, cara? Não, com certeza. Sabe o que isso quer dizer também, Dal? Isso quer dizer uma coisa, que Deus não gosta de pessoas falsas. Hipocrisia, não gosta de hipocrisia. É hipocrisia, por quê? Porque é muito cômodo, tipo assim, o que acontece? Muitas vezes acontece, não só no meio religioso, porque nós somos humanos, falhos mas tem nos trabalhos, em qualquer outro lugar. O que é? A pessoa não gosta de você, ou você não gosta da pessoa, mas o que acontece? E você chega na pessoa assim, dá tapinha nas costas, e meu companheiro começa a conversar, fala isso, fala aquilo outro, né? E por trás você desce a lenha, né? Isso que você, na verdade, dentro de si, você odeia o seu irmão, você odeia aquela pessoa, aquela outra pessoa, né? Fala mal pelas costas e tal, mas na frente você tá sendo falso. Aí Jesus fala o quê? Não, antes de você entregar sua oferta, como no contexto de antigamente, né?
você vai primeiro reconcilie com seu irmão. Reconcilie com seu irmão, aquele que você tá brigado e tal. Discute o problema, tenta resolver o problema, tenta conversar. Depender de você, vai caminhar tudo bem, né? Mas assim, o que acontece a maioria das vezes? Não acontece isso, né? Por dentro, nós estamos matando aquela pessoa, mas assim, por fora, só que a tapinha nas costas. Aí, companheiro, como é que tá as coisas, a família? Mas só que tem uma coisa assim, que a gente tem que pensar. Você tem que imaginar o quanto é difícil você perdoar uma pessoa, né? Quando você tá com raiva da pessoa, quando você nutriu aquele sentimento, aquela coisa ruim dentro de você, pra você tirar isso de dentro de você, é muita oração em jejum. Com certeza. Com certeza. É muita reflexão a fazer, né, cara? Oração, jejum e iniciativa, né? Porque se a gente ficar só na oração, no jejum e não tiver iniciativa, a gente também vai ficar no meio do caminho, né? Olha aqui, aproveitando isso aí, Mateus 5, 44 e 45, fala algo interessante pra gente. Jesus diz, né? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele fez raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Versículo 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Em outras palavras, né? Qualquer um faz isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, os seus chegados, o que vocês estão fazendo demais? Porque até os pagãos fazem isso. Nós vemos aí que até entre, não vamos pegar nem pagãos, cara, vamos pegar entre a bandidagem, né? Até entre a bandidagem, cara, os caras têm ali a camaradagem deles, não tem? Um é amigo do outro, o outro, cara, o cara fez um favor pra mim, eu tenho que recompensar, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, ou seja, isso é uma coisa comum, porque pessoas que estão do nosso lado é fácil de amar. Mas Jesus pede o seguinte: sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Amem os seus inimigos. Ame os seus inimigos. Faça aquilo que é o mais difícil de fazer. Ou seja, não é fácil, né, cara, amar os inimigos, né? Amar aquele que nos persegue e principalmente que nos fazem mal, né? Com certeza. O que Jesus está fazendo aí? Está dando um novo sentido da lei. Porque se você ler o verso 43, diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. De onde foi tirado isso? Levítico, capítulo 24, verso 17, diz assim, ó: se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. A lei de Talião, né? A lei de Talião. É uma herança ocidental aí para a cultura bíblica, né? Uma herança dos povos ocidentais aí. E os fariseus vinham cultivando isso. Jesus falou, não, o que eu quero dizer, dê outra face. Isso é que é o novo sentido da lei que muita gente confunde. Então, Luiz, o deu outra face, cara. A gente costuma pensar, se a gente virar a outra face, a gente não tá tendo atitude nenhuma, né? A gente não tá devolvendo nada pra aquela pessoa, mas a gente tá devolvendo sim. A gente tá fazendo uma retaliação, só que é uma retaliação pro bem, cara. A gente tá... Você não tá revidando. Quando você revida, você aí já cria um atrito ali, mano. Mas de certa forma, assim, a gente tá revidando, Luiz, mas a gente tá revidando com bondade, cara. Mostrando o outro lado da moeda, cara. E assim, será que em tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente tem a oportunidade de revidar com bondade? Dá vontade de esguelar não dá vontade? Mas assim, se a gente pedir sabedoria pra Deus, ele nos dá ali uma luz na hora ali que a gente pode revidar de uma maneira coerente, né, com a palavra dele, né? Você já viu uma discussão assim, quando você discute com uma pessoa e a pessoa só fica quieta e não responde nada e fala baixinho com você não fica com mais raiva e dá vontade de descer a mão na cara. Mas você fica, aí você vê, a pessoa, ela está revidando mais do que de uma maneira calma e tranquila. E a pessoa, quando revida de uma maneira calma, tranquila, com sabedoria, o que acontece? A pessoa que está ofendendo se sente mais ofendida ainda e vai embora. Uma discussão onde um começa a gritar e o outro começa a gritar, não tem fim. Não tem fim. Um sempre vai querer ser melhor que o outro, um sempre vai falar mais alto que o outro, um sempre vai ter razão, né? Vai ser uma luta, uma briga de galo infinita aí. Ninguém cede, né? Ninguém cede. Perguntaram pro sábio uma vez, né? Numa discussão, qual dos dois que está... Eu ia falar isso daí agora, né? Não, pode falar, agora você começou, termina. Perguntaram pro sábio uma vez, né? Numa discussão, qual dos dois está certo? Aí o sábio vai e responde, né? Numa discussão tá os dois errados. Não devia nem discutir. Pra começar... Então vamos ler Provérbios 15, capítulo 15, verso 1, diz assim, ó: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Com certeza. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas.
Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Adultério, galera. Vamos falar um pouquinho de adultério aqui no nosso estudo. Rapaz, eu já citei várias vezes aqui, pessoal, ouvintes, esse caso é sério. Eu estive num encontro de casais com a minha esposa e teve um certo momento lá que foram divididos ali os homens das mulheres. E o psicólogo ficou conosco, né, e foi a esposa dele com as mulheres. E o cara foi bem assim, direto. Ele falou acerca do adultério, né? De o que Jesus deu esse novo sentido para a lei. Você só desejar uma mulher, ou de você olhar um outdoor, uma mulher bonita e desejá-la, você está adulterando. Aí eu fico imaginando aquela criança que cresceu poluindo a mente com revistas pornográficas, com sites pornográficos, com a vida toda. Ele foi bem claro, você tem que procurar ajuda. Não adianta, tem que chegar num ponto que você tem que confessar a Deus e chegar para um profissional, de preferência um psicólogo cristão, e abrir o coração. Falou, eu tenho problema, eu não consigo, eu passo, eu olho mesmo e eu desejo. Porque foi bem claro, né? Mais fácil você ganhar o reino do céu sem um olho, né? Sem um braço. Isso é muito, muito sério. Isso aí tá lá em Mateus capítulo 5, né? 29 e 30. Jesus tá dizendo assim, ó: se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance-o fora. É melhor perder uma parte de seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte e a lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ou, em outras palavras, é melhor entrar maneta no céu do que com os dois braços no inferno. Corrija esse maneta aí, cara. Não é maneta mesmo. Não, é a tradução mensagem, filho. Não, mensagem. Só que a gente tem que ver aí, nesse caso, do maneta e tudo mais, que querendo ou não, a vontade de Deus é essa, assim, mas vamos entender como seria essa vontade de Deus. Que nos dias de hoje, você seguir a vontade de Deus é você ser um mutilado, porque querendo ou não, você seguir a vontade de Deus, você começa a cortar essas coisas erradas da sua vida, então você está se mutilando, não é verdade? Então isso é uma nesse tipo de mutilação que Jesus quis dizer. Só que muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho, e o que eu disse anteriormente, muitas vezes você precisa de uma ajuda profissional. A lição deixa até bem claro para nós, nos dá umas dicas assim, ó. Se você precisar tomar um caminho vamos supor, aquele caminho que você faz pelo teu trabalho, você encontra aquela pessoa, aquela moça bonita que tá fazendo uma caminhada, ou aquele outdoor que te chama atenção. Muda o caminho, cara. Se aquela amizade sua tá ficando muito colorida com a pessoa, você percebe que há algo diferente, é mais fácil você terminar a amizade com aquela pessoa do que você perder o céu. Nós vemos aí que Jesus, ele não tá dizendo ali nessa passagem, Jesus não tá sendo literal. Jesus tá falando assim, ó, cara, aquilo que te faz pecar, dá um jeito, cara, de se livrar disso, por causa que é melhor você entrar no reino do céu de qualquer jeito, mas entre, né? Faça de tudo, né? Vai até as últimas consequências para você entrar no reino do céu. E vai ser glorificado mesmo, transformado no reino do céu. E nós podemos citar aqui também o exemplo de José, cara. José não adulterou. Por que José não adulterou lá com a mulher do rei lá, né? A mulher do Potifar, né? Por que José não adulterou com a mulher de Potifar? A mulher de Potifar queria se deitar com José. Exatamente porque José desviou, cara. José correu, fugiu, saiu fora, saiu de perto. Porque se ele permanecesse ali, ele ia pecar. Eu vou dar uma ênfase em José. Um menino de 18 anos de idade, com os hormônios à flor da pele. E a mulher de Potifar, uma mulher, segundo a Bíblia, muito bonita, e ele recusou. Primeira coisa que nós devemos fazer, consultar a Bíblia, consultar a Deus. Ele se agradaria disso? José consultou o mandamento de Deus e falou, não adulterarás. E sabe qual que é a segunda dica? Correr pelado, se for correr pelado, se for preciso. Já deu pra vocês perceberem que a gente tá no meio do bando de louco, né? Então agora você tá querendo dizer que José saiu correndo pelado então lá, né? José saiu correndo pelado. Da onde vocês tiraram isso? Deve ser do testemunho secreto, né? Conselho para sinistros. Alguma coisa do tipo, né? Mostra aí na Bíblia aí, onde tá escrito aí, ó, que José correu pelado. Quero ver, ué. Quero ver aí, mostra aí. Eu quero é Bíblia. Mas se tiver algum texto falando que ele correu pelado, eu tenho certeza que ele correu, mas correu também de gravata. Que é muito importante correr de gravata. Correu pelado e de gravata. E ainda fazer uma suvinha. Ainda
Saiu subir cantando ainda porque conseguiu resistir à tentação. Ei, José, não tem pra esse cara não. Eu vou ausentar 5 segundos. Eu também. Tá vendo, Paulo? Vai todo mundo sair agora? O Popô agora caiu fora. Agora aqui, eu vou ausentar 5 minutos. Eu também. Ó, o Luiz deve ter chegado alguma visita na casa dele. O Everton foi comer. Foi comer, cara. É bom que agora a gente pode falar mal deles, né, cara? Porra, agora é minha vez, a vingança. É mais ou menos o seguinte, cara, eles estão longe, né, então agora a gente pode falar mal dos caras, velho. Vamos fazer agora, agora eu vou usar Alex Taliones agora. É assim, Paulão, é o seguinte, cara, na frente a gente é de um jeito, cara. Aí na hora que... Aí, cheguei, pessoal. Opa, chegou. Morreu o assunto, Paulo. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Não, aí, o que nós estávamos falando, né? É preferido correr pelado pra rua do que pecar contra Deus, né? Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Paulo, ele mostra que é difícil, realmente é difícil se livrar aí desse corpo pecaminoso, desse corpo que só quer praticar o mal, praticar a iniquidade. E ele faz a seguinte exclamação lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Ele diz o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? O que Paulo estava querendo dizer ali? Que, cara, os homens são miseráveis, cara. Os homens querem praticar o mal, os homens não querem fazer a vontade de Deus. E por mais que você saiba aquilo que é certo, aquilo que é errado, não adianta. O seu corpo, a sua mente, muitas vezes vai te puxar pro lado errado. Vai querer forçar você a fazer coisas que não agradam a Deus. Portanto, a melhor coisa a se fazer é fugir, é sair fora mesmo, né? Com certeza. Porque essas coisas mínimas, às vezes, nós seres humanos, nós somos muito assim, vamos muito pela visão, sabe? Às vezes, nós vemos coisa que nos agrada, coisa que, tipo assim, que nos traz aquele desejo, queremos ter aquilo lá. E aquilo lá não vale o céu, porque é uma coisa assim que se acaba rápido, é uma coisa que a idade chega, logo cai, logo você perde. Às vezes nós temos mania de perder o céu por mínimas coisas, sem valor, sem sentido, sabe? Nós perdemos o céu por uma fatia de presunto. Por uma fatia de presunto, perdemos o céu por um rabo de saia, perdemos o céu, uma moça, por um homem bonito, perdemos o céu por besteira, sabe? Coisas passageiras que não vale a pena, né? E o nosso corpo, ele é pecaminoso mesmo. Paulo, ele fala assim, na tradução que eu tenho: quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu acho interessante, porque Paulo usa esse termo? Antigamente no Império Romano, o que acontecia? Se você estivesse numa roda de amigos e você bebe um pouquinho e você vai lá dar aquela discussão com o amigo, você mata aquele amigo, o que eles faziam antigamente? A pessoa que matou, qual que era a pena dela? Ela tinha de prender aquele corpo daquele amigo morto, daquela pessoa morta nas suas costas e ficar andando dia após dia com aquele corpo nas costas. Imagina só aquele corpo apodrecendo nas suas costas, imagina o cheiro que tinha. Por isso que Paulo falava assim: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa podridão? Quem me livrará disso? Porque nossos pensamentos, eles são impuros, nossos pensamentos são falhos, e Jesus fala: se for preciso, arranca um olho. Não no literal, como o Dalmo diz, mas assim, realmente no espiritual. Fingir, tipo assim, se o seu olho faz pecar, finge que você não tenha ele, né? Olhe, vire pro outro lado, olhe para outras coisas, aprecie as coisas do alto, como Paulo mesmo sugere, né? Procura fazer outras coisas, porque não vale a pena perder o céu por pouca coisa. Amém. Não pensem que eu vim para acabar com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Vamos entrar agora na parte das promessas, que a gente deve prometer as coisas e cumprir. A parte das promessas, isso aí vai comprometer o MCast, hein? Então vamos lá, então. Quer ver? Então, se a gente tem a tendência a pecar, a tendência pro erro, foi bom que você havia comentado aí, Everton, um pouco tempo atrás. Eu gostaria que você agora explicasse, justificasse para nossos ouvintes a promessa que você fez para eles, cara. O que você tem a dizer disso aí? Eu sou inocente. Aí você fala igualzinho o juiz: eu sabia que você ia dizer isso. Eu sabia que você ia dizer isso.
Não, brincadeira. O que nós temos que fazer em relação às promessas que fazemos, né? Nós temos de cumprir as promessas, né? Ou nem façam as promessas. Ou nem faça. E eu já tô errado nesse ponto. Por você quê? falar que você vai revelar aí uma pessoa que tá em outro podcast e acaba não revelando, nem faça isso, cara. Nem fala. Nem faça isso. Nem faça isso. Isso está lá meio político brasileiro, né? Promete não. Não, e nós vamos revelar no final desse MCast aqui. Só escute que nós vamos revelar no final eu não tenho nada com isso, não. Você tem alguma coisa com isso aí, Luiz, Paulo? Eu não tenho nada. Não tenho nada com isso. Eu não prometi nada, não. Nem eu, cara. Eu não prometi nada. Ele tá falando que vai revelar aí, né? Quem escutou o último MCast sabe quem prometeu. Então. E se o Gremlino resolver tirar isso aí depois, não? Aí ele que vai ser queimado, porque não vai ver não. Como é que é? É ele que vai ser queimado. Mas, olha, a gente tá falando de promessa pra homens, né? Agora você imagina no íntimo as promessas que nós fazemos pra Deus. E muitas vezes, não deu, Senhor. Ô, Senhor, esse mês, se por um acaso, né? Eu tô precisando aí de, né? Ganhar um pouquinho mais. A minha comissão precisa melhorar pra eu pagar minha conta. Vou fazer aqui como é que fala? Fugiu a palavra? Um propósito com o Senhor. Eu vou aumentar minha oferta de 5 para 10% se eu conquistar isso. Lógico que Deus não gosta disso, mas a gente faz isso toda vez. E o que acontece? Se é pra nossa salvação, Deus fala, eu vou abençoar. Aí chega lá na frente, você vai pegar seu dinheirinho lá no banco, você olha, Deus, mano, precisei comprar lá o equipamento pra gravar o MCast, mas mês que vem eu coloco os 10, pode ficar tranquilo. Chega mês que vem, você não ganhou a mesma comissão, e você fala, não, senhor, mas final do ano tem lá, né? Então, e aí vai passando. Você vai adiando. Essa promessa com Deus é a mais complicada. Senhor, eu prometo que eu vou largar do café, eu ainda tomo café, me ajuda a tirar o café, mas eu prometo que eu vou tirar o café por minha conta aqui. Vamos dar um exemplo, não é me ajuda não, vou tirar o café por minha conta. Aí passa 2 anos, tô tomando café ainda. Não cumpri minha promessa. E nisso ficou só em palavras, né? Só em palavras. Só em palavras. O que é interessante, posso ler o texto bíblico aqui, o que fala sobre isso, Dal? Vamos lá. Ó, diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 33, diz o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que é interessante é que aqui fala que a gente não deve jurar, né? Não, pelo que a gente lê no texto aqui, né? Porque a gente não tem domínio sobre aquilo que vai acontecer com a gente. Isso. A gente não domina o tempo, a gente não domina o futuro, a gente não sabe o que vai ser de amanhã. Hoje a gente pode prometer uma coisa, hoje a gente pode jurar uma coisa, mas amanhã, igual o Luiz mesmo comentou aí, a gente acaba quebrando totalmente esse juramento, né? Exato. Mas se você for ver, existem outras também que nós podemos colocar promessas que nós fazemos e não sei lá se grande parte cumpre. Mas no meio do nosso meio, né, de repente está na igreja e fala assim, irmão, ora por mim. Aí a pessoa vai lá, claro, virou com uma coisa tão normal. Eu oro sim. Depois não ora nada, cara. Depois não ora. Essa é uma promessa, esse é um outro chavão que nós temos na igreja também. O pessoal fala que vai orar e às vezes nem ora. Ora assim, só fala assim, não, eu vou orar porque aqui nós politicamente correto. Não, eu vou orar por você, meu irmão. Tudo mais, que não sei o que. Fica aquela coisa bonita, né? Eu tenho alguém orando por mim. Mas será que aquela pessoa realmente cumpriu essa promessa e orou pela outra pessoa? Você vê lá no Facebook, lá, pessoas pedindo oração, né? Eu peço que ore pro fulano. Você vai lá, curte a postagem e fala assim, vou orar. Aí ou então coloca assim, tô orando. Tô orando. Ou seja, daqui a pouquinho, cara, você sai do computador, você não ora, depois você lembra. Você tem que criar um ato na hora de que ler aquela mensagem, desculpa te cortar, não. Tem que orar na hora. Se eu vi uma heroína lá do Biblecast, não lembro o nome, tá pedindo oração. Eu parei na hora, o Espírito Santo falou, ora agora. Porque exatamente eu pensei que você tá pensando, eu vi todo mundo escrevendo, orando, curtindo, orando, aí eu pensei, será que esse povo tá orando? Eu vou orar agora. Parei e orei pra aquela pessoa. Isso mesmo, esse é dos meus. Eu senti uma grilagem pra cima de mim aqui. Uma coisa que acontece muito, assim, pelo menos comigo, é que às vezes a gente olha a postagem, vira uma pessoa, tô pedindo oração pro fulano de tal, eu tô aqui no computador e tô entretido com outra coisa. Aí eu falo assim, Deus, fica com aquela pessoa lá, aqui, amém. Entendeu? E a gente acaba não ligando muito, né? Deus, vai lá, fica com a pessoa lá e, né? E acaba não se dedicando 100% na oração, entendeu? A gente acaba não se concentrando naquilo que a gente acabou de ler. E acaba
prova que a oração nossa tá mais desligada do que qualquer outro tipo de oração. A gente falando de promessa, eu me lembro quando eu gerenciava aqui 25 vendedores, sabe? Chegava no final do mês, a gente precisava bater a meta aí da equipe, e a minha meta na época eu lembro que era 2 milhões a venda, e tava lá com 1.950.000, faltava 50 mil para vender num dia. Eu ligava um por um: ô Everton, cara, preciso de você, sexta-feira você costuma vender 3 mil reais, quanto que você vai me vender hoje? Não, deixa comigo. Não, olho no olho, cara. Você falar, Luiz, eu vou vender 2, beleza, vou pôr aqui no papelzinho que você vai vender 2. Não promete que você não vai cumprir. Era batata, cara. Chegava no final de sexta-feira, todo mundo, eu batia a meta, belezinha. Quando o cara virava, não, deixa comigo que eu vou vender 10 pau. Falou, mas você nunca vendeu 10 mil na sexta-feira, por que hoje você vai vender? Então são promessas assim, vãs, cara. Não adianta, isso aí não é compromisso. Não é compromisso. Jesus, ele conhece a natureza humana e adverte para que a gente não faça promessa das quais a gente possa nos arrepender mais tarde. Com certeza. Jesus, sim, não é não. Jesus pede que em lugar de fazer promessa que o indivíduo não pode cumprir, o cristão ali, o indivíduo, ele deve ser uma pessoa que diz sim e que esse sim signifique realmente sim. E que ele diga não e que esse não signifique realmente não. Nós estamos e a cristão passa a ter credibilidade diante das pessoas. Credibilidade. Não, o Dalmo falou sim é porque eu conto com ele que ele vai fazer. Inclusive, pessoal, credibilidade nas pequenas coisas. Às vezes a gente fala assim pra uma pessoa assim, cara, 2 horas eu vou lá na sua casa, 3 horas eu te ligo, e começa a marcar compromisso nas pessoas. Credibilidade nas pequenas coisas, as pessoas olham pra gente e falam assim, esse é um homem que tem palavra. Que tem palavra. Esse é um homem que tem atitude, esse é um homem que promete e faz. Se a gente tiver credibilidade nas pequenas coisas com as pessoas, quando a gente precisar de algo, ou quando a gente prometer algo que realmente é grande, as pessoas vão confiar na gente. A confiança se adquire assim, né? Mudou tanto isso, Dalmo, que eu via muito, meu pai comentava muito sobre isso, meu avô já falecido. Antigamente as coisas aconteciam, era no fio do bigode. Já viu falar essa expressão? Pois é, o Everton... Não é dessa época não, Luiz. O Everton comprou o apartamento. O Everton comprou o apartamento dele. Quantos papéis você precisou assinar, Everton? Perdeu até conta, né? Nossa, tá assinando até hoje. Há 50, 70, 80 anos atrás, o sujeito vendia uma fazenda pro outro de 300 alqueires. Quanto que é? É 2 milhões. Ela é minha. Era no fio do bigode. Dia 26 de junho, eu tô aqui e te trago o dinheiro. O sujeito chegava 26 de junho e tava o dinheiro pro cara lá. Só pra você ter ideia, Luiz, as pessoas não confiam tanto na outra, assim, não tem aquela confiança que tinha por causa das quebras de promessa do decorrer dos tempos. Só pra você ter ideia, além de você ter de assinar o papel, você tem de reconhecer em cartório que aquela assinatura é do cara ainda. É sua, olha pra você ver. Só pra você ter ideia, só em papel, em reconhecer firma, foi R$121. 5,50 por carimbim. Mas você vê que na época dos nossos avós, no caso, a palavra era coisa firme, não tinha essa. Você não, a palavra é como se fosse assim, é como se fosse a vida da pessoa, da palavra dele. Assim, não, eu vou fazer. Ele ia lá e fazia, que a palavra tinha realmente um peso naquela época, né? Quando alguém fala assim, não, eu tô dando minha palavra, tudo naquele atestado aqui, eu realmente vou fazer. Eu tô registrando em cartório quando o cara falava isso. Exatamente, coisa que hoje em dia não tem mais, né? Então, às vezes, mesmo que nós não termos vivido nessa época, você vê que as pessoas acreditavam, realmente cumpriam a sua palavra, é uma coisa assim realmente poderosa, né? Uma coisa que você dá valor para aquilo lá, uma coisa que hoje em dia é uma coisa tão banal, você fala assim, eu vou fazer tal coisa, eu prometo a você, banalizou a palavra, eu vou fazer, eu vou te ajudar, eu prometo, é uma coisa normal, é uma coisa que você fala assim, tá bom, ok, daqui a pouco eu faço, fica no descaso. Banalizou por causa de tanto mau exemplo que a gente tem, né, cara? Exatamente. Por causa de tantas promessas e promessas, né, cara? O Everton foi feliz em colocar esse negócio do cartório. É tão jogado assim no vento as palavras nossas que hoje precisa de um carimbo pra mostrar que a gente falou mesmo. Eu lembro que esses dias eu fui levar minha esposa no ensaio do coral com a minha filha, marcado para 7h30. Eu falei, gente, 7 horas, a gente gasta 15 minutos aqui no centro. Calma, o pessoal atrasa mesmo. Ou seja, o pessoal não tem palavra. Não tem. Não tem palavra. Já ouviu falar isso, principalmente no meio nosso cristão? O pessoal é assim. Não, o pequeno grupo tá marcado para as 8, a turma chega às 8h15. Cara. Aqui em casa a gente já deixou bem claro, o pequeno grupo é às 18 horas. Se tiver eu e minha esposa e uma pessoa, eu e minha esposa, a gente já coloca o hino,
Ah, vocês começaram sem mim, ó. Começa às 18 horas. Isso mesmo. Ô Luiz, a igreja começa às 8 horas, aí a pessoa fica atrasando, começa a cantar um monte de hino pra igreja começar às 8h20, pro sermão começar às 8h20, sabe por quê? Ah, não, o pessoal atrasa. E aquele pessoal que chegou ali no horário certo, cara? Quer dizer, é injustiça com eles, né, cara? Eu já fui um cara de palavra, hoje eu avisei o Everton que amanhã, como tem a Santa Ceia aqui, eu vou chegar atrasado lá na igreja dele. Falei, ó, pode ser que eu chegue, Everton, mas o meu sermão vai acabar na hora certa, nem que eu seja lá, nem que eu chegue lá e faça uma oração e saia. A gente tá tão acostumado a não cumprir as nossas palavras que a gente acaba nivelando também a igreja por baixo. A gente acaba nivelando totalmente assim, ó, vamos nivelar pelos caras que atrasam, vamos nivelar pelos caras que não cumprem a palavra, que não, entendeu? Vamos nivelar por esse tipo de pessoa, e não é assim que a gente deve ser. Jesus nos chama pra sermos pessoas de atitude, e ele nos chama pra sermos pessoas de atitude exatamente porque ele quer que nós sejamos íntegros e para que a sua palavra venha a ter validade. Porque como que a palavra de Deus vai ter validade numa pessoa que não é íntegra? Não tem como. Como que a gente vai pregar a mensagem de Deus para outras pessoas se a nossa palavra muitas vezes é falha? Se as nossas promessas não são cumpridas? Não tem como. Então Jesus fala o seguinte, ó, seja íntegro para que a minha mensagem, a minha palavra se cumpra em você e para que o evangelho seja pregado a todo mundo. Nesses assuntos que nós estudamos hoje, que nós vimos hoje, falando sobre adultério, falando sobre a vingança, falando sobre assassino, Jesus queria mostrar uma coisa muito interessante, que o problema não está na aparência, não está no superficial, mas sim no interior. Certa vez Jesus passou perante uma figueira, ele com seus discípulos. E Jesus foi lá naquela figueira, com certeza ele estava com fome, e ele chegou naquela figueira lá e olhou, procurou frutos e não tinha frutos. Não tinha frutos. O que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira. Passado o outro dia, eles passaram perto dessa figueira e essa figueira estava sem folha nenhuma. O que isso quer dizer para nós? Pessoal, a figueira estava aparentando o quê? Porque alguém já conhece uma figueira, um pé de figo? Vocês já viram um pé de figo? O pé de figo, quando ele não está na época de dar os seus frutos, ele fica seco. Ele fica sem folha nenhuma. Um pé de figo sem fruto, ele é seco, sem folha nenhuma. Mas na época da florada, as folhas verdes também aparecem junto com os frutos. E o que estava acontecendo? Aquele pé de figueira estava aparecendo ter frutos, mas não tinha. Muitas vezes na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes nós parecemos ter frutos, parecemos ser cristãos de verdade, mas às vezes nós não cuidamos do interior. O que acontece? Pessoal, o problema de você matar uma pessoa, o problema que Jesus quis colocar aqui, que o problema não está no exterior, o problema está no interior. E muitas vezes nós cuidamos mais do exterior do que do interior. Muitas vezes nós cuidamos mais de parecer do que realmente da raiz. O problema naquela árvore não estava na sua aparência, mas sim daquela raiz, porque ela parecia ter frutos, mas não tinha frutos. Às vezes nós parecemos ter frutos e também não temos. Nós temos que cuidar da nossa raiz. Como Jesus diz, quando você fala mal de alguém, quando você como se diz, como você cobiça uma pessoa do sexo oposto, uma pessoa assim, uma mulher, ou seja, você mulher cobiça um homem, ou hoje em dia como é que tá essa loucura toda aí, você cobiça uma pessoa, o problema não está assim, o problema não é somente o exterior, mas sim o interior. Nós temos de cuidar mais do interior nosso. E como nós cuidamos do nosso interior? Passando mais tempo com Deus, passando mais próximo com Deus, estudando a palavra, escutando o MCast, escutando o ConnectCast, escutando o Biblecast. Isso é formas que nós criamos assim com a guia de Deus, para tentar aproximar mais as pessoas do Senhor, e para, através dessa aproximação do Senhor, nós possamos possuir bons frutos. Esses bons frutos surgem a partir de uma comunhão que nós temos com Deus. E a palavra de Deus nos diz que a comunhão vem através do ouvir, através do falar, através do pregar, através do ler. E você que está ouvindo o Biblecast, a MCast agora neste momento, procure se relacionar mais com Deus. Somente Ele pode transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais reta, cidadão do Reino do Céu. Não pensem que eu vim para acabar com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo.
Jesus usava suas bênçãos para explicar as características que devem ser encontradas em cada filho de Deus. Pobre de espírito. Reconheço minha falência espiritual e minha necessidade de Deus. Reconheço que minha relação com Deus depende da sua graça. Sei que sou incapaz de conquistar o amor de Deus por mim mesmo. Choro. Sinto a dor que o pecado causa, inclusive o meu. Não me importo e nem fico constrangido se outras pessoas souberem do meu sofrimento. Posso chorar assim como Jesus, manso. Não preciso ser forte, ser aquele tipo de pessoa que está sempre no controle. Posso ser terno e amável. Entreguei o controle da minha vida a Deus e não tenho de vencer sempre. Fome espiritual. Mais do que tudo, quero conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida. Abro mão de qualquer coisa, inclusive de meu próprio prazer, posição ou sucesso. Meu coração almeja verdadeiramente a Deus. Misericordioso. Compartilho dos sentimentos das pessoas que estão sofrendo, solitárias ou aflitas, e ando com elas na sua dor. Deus me concedeu sensibilidade em relação ao sofrimento dos outros e compaixão para ajudá-las. Puro de coração. Sou completamente sincero com Deus e com os outros. Não preciso usar máscara, nem pretendo ser algo que não sou. Minha vida é caracterizada pela franqueza e integridade. Pacificador. Sempre me esforço para manter abertos os canais de comunicação com as pessoas. Em vez de permitir que a ira e o conflito se instalem, lido com o próximo construtivamente. Aos que me rodeiam, ajudo-lhes a resolver as suas diferenças sem mágoa. Perseguição. Sei para quem e por que vivo. Por causa disso, estou disposto a sofrer e, se necessário, tomar sozinho uma posição em favor do que é certo. Sei aceitar críticas sem reagir defensivamente ou sentir dó de mim mesmo. E essas são as características que Deus espera de um verdadeiro cristão. Jesus toma separadamente cada mandamento e mostra a profundidade e a largura das reivindicações de cada um deles. Em lugar de remover um jota de sua força, mostra o quão vasto é o alcance dos seus princípios. Jesus não tirou nenhum tio, ele apenas olhou bem de perto todos os ensinamentos de Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 310. Seu sangue lá na cruz derramou, na cruz lutou, na cruz venceu e só vida nos deu pra que a vida estivesse em nós. É o seguinte, tem gente que falou aí que é
a promessa de Pouso Alegre, né? A promessa de Pouso Alegre ficou só na promessa mesmo, hein, cara? Acabou o podcast, ele não revelou nada, cara. Ele escolheu certinho. Não, nós estamos no começo. Não, acabou não, nós estamos no começo ainda, é abertura isso aqui, ó. Não, pessoal, vou revelar. Não, vou revelar aqui na abertura. Vou revelar o quê? Que você prometeu e não cumpriu, doutor? O nosso político do MCast. Eu quero prometer o seguinte. Everton, já revela, já pede perdão pros ouvintes aí, porque agora a gente vai entrar no estudo, cara, e entrar no estudo pedindo perdão é melhor, né, cara? Primeiramente, eu quero pedir perdão a todos os ouvintes do MCast e dar graças a Deus, que vocês não prestaram atenção da promessa que eu fiz, porque ninguém cobrou. Né? Mas a consciência eu quero fazer, cobrou, né? A consciência cobrou e eu quero fazer uma revelação. Que nós temos uma pessoa que tem dupla identidade, talvez no MCast 52 ela não vai estar participando, porque ela vai estar presa, né? Porque dupla identidade é da cadeia. É crime, não é característico no cristão, né, cara? Não é característico no cristão, vai ser afastado, passar pela comissão. E a revelação eu gostaria de fazer neste momento. Dalmo, solta o som aí. Quem que é essa pessoa? Na verdade, eu não vou revelar. Vocês vão tirar vocês vão tirar a própria conclusão. As próprias conclusões. Opa, gravando. Uma perguntinha pra vocês dois aí, só pra gente apimentar isso daqui. O que aconteceu no mundo pra galera começar a virar zumbi aí, hein? Vocês ouviram a pergunta aí? Será que em situações extremas, normalmente as pessoas perdem os seus valores, a sua humanidade? Esse é um ponto? Em termos de discipulado? Esse é um ponto? Eu vou ter que repetir de novo? Esse é um ponto? Você vai pegar aquela parte que eu fiz? Em termos de discipulado? Tipo assim, o que vocês estão dizendo é que mais ou menos nos dias de hoje, nós continuamos levando esse ensinamento de Jesus. Esse é um ponto? A imaginação, ela também é importante também, tá? É através da imaginação de uma pessoa ela pode conseguir alcançar coisas incríveis. Coisas incríveis. É igual aquele velho ditado que santo de casa não faz milagre. E santo de casa não faz milagre? Esse é um ponto? Esse é um ponto. Quem que é essa pessoa? O que esse cara tem a dizer aí a sua defesa? Vai, Paulo, o que você É do Brasil! Minha defesa é assim: vocês não sabem, a clonagem está num nível altamente elevado e essa pessoa é meu clone. Então eu tanto ajudo no MCast como no Pupilas em Brasas também. Eu consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso. Primeiro, agora isso aí não é coisa de Deus, não. Primeiro o cara me clonou Paulo Reina e agora ele fala que ele é onipresente. Que é isso? Ô Dal, oi. O que eu achei interessante também, mas assim, aí não vai ter graça. Se a gente for gravar um episódio de Pupilas em Brasa lá, o Paulo vai ter o mesmo timbre do Eric e vai pensar, todo mundo vai pensar que é o Eric que tá falando. Já pensou, cara? Vai ficar tudo igual, velho. Aí imagina o Eric participa também, aí o Eric vai falar uma parte, aí o Paulo vai falar outra, aí ninguém vai saber se é o Paulo, se é o Eric. Falando a parte do negócio da gravação do Pupilas em Brasas, quase eu falei do Juiz Dredd lá que ontem eu assisti. Eu sou a lei. Ele fala. Eu sou a lei. Eu gosto daquela parte que ele fala assim. Ele pergunta pra pessoa assim: o que você tem a declarar sobre isso? Inocente. Aí ele fala: eu sabia que você ia dizer isso.